Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, agora é o item 149 do Rodrigo. O 149 é terceiros. O 150 é empresa. E o 151 é CFL 68. É tudo no mérito. Tá. Acho que dá para começar por esses terceiros, porque aqui a discussão também é matéria só de direito, que é uma extensão de uma discussão debate que a gente teve, acho que 2 meses atrás, sobre uma necessidade de pedido de isenção para a Previdência, para a imunidade e isenção, né? Das entidades beneficentes. À época, lá, aquele outro processo, todos os fatos geradores eram nesse período onde era necessário esse pedido da isenção ao INSS. Aqui é um pouco diferente, porque parte do lançamento envolve durante o fato gerador, período de uma vigência da MP, que te fez essa necessidade. Então, vou... É 808? Acho que era. Não, é 7 alguma coisa. 446. P446, de 2008. Uhum. Então, aqui, origem de fração, aqui, no caso, terceiro, essência da atuação. Na impugnação, o autuado alega, basicamente, por seus SEBAS, que estava válido. Quer dizer, a atuação foi 2009, o período era 2006, o lançamento 2006 a 2009. A autuação foi em novembro de 2009. E ela fala que estava com SEBAS válido de 2004 a 2007. Fala isso, protocolou o pedido de renovação do SEBAS e fala sobre inconstitucionalidade da Selic. O lançamento foi julgado procedente. Ciência da corda, recurso voluntário. Aí o recurso é tempestivo, conheço. E aí, em relação a essa isenção ou imunidade, eu faço primeiro alega que desde janeiro de 2004 possui o SEBAS, você preencheu os requisitos do artigo 55, né? É isso que ela fala. Aí eu trago aquele julgamento de embargo de declaração, que eu já havia trazido, em relação do STF, em relação que poderia ter a lei ordinária e os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle. Né? E aí, no artigo 55, durante a vigência de 55 de 8.212, dependia desse requerimento. E foi esse aquele outro processo que foi julgado aqui, ele acabava aí. Né? A vigência era só da 8.212. Aí vem esse MP 446, em 2008, publicado em 10/11, revogou 55. E ela foi posteriormente rejeitada pelo plenário da Câmara dos Deputados em 10 de fevereiro de 2009. Aí restabeleceu a vigência do 55 da Lei 8.212. Né? Então, um resumo aí, a vigência da 8.212 até 9 de novembro. Aí tem esse MP 446 de 10 de novembro a 11 de fevereiro, que foi rejeitada. Aí voltou 55, 8.212, até 29 de novembro de 2009, que entrou em vigor a Lei 12.101. Então, em conformidade com o 144, verificação do cumprimento de requisitos para a fruição da isenção, deve observar a legislação vigente no momento do fato gerador. No caso, a legislação das competências 1 de 2006 a 8 de 2009. Fiscalização constatou que a entidade sequer requeriu à Receita Federal do Brasil a isenção das contribuições sociais, fato não contestado. Portanto, inexistente aquele requerimento 55, parágrafo 1º de 8.212. Deve-se reconhecer, por conseguinte, deve-se reconhecer que até a competência 10 de 2008, a recorrente não fazia juízo de isenção, estando apenas verificar os efeitos decorrentes da entrada em vigor da MP 446. Eu preciso adentrar lá depois da 12.101, porque vai até agosto. E a 12.101 começou em novembro.
E aí, a questão dessa MP 446, ela não tinha esse direito, não tinha esse requerimento do INSS ou a Receita, né? A vigência do MP 446, a entidade poderia gozar da isenção contada a data de sua certificação pelo Ministério da área de atuação competente, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na legislação, sem necessidade de requerer benefício INSS. E aí que foi, assim, eu acabei me tentando achei mais complexo, é porque se eu achei, inclusive, um acordo que ele dava a entender, eu fiquei assim, um pouco sem entender direito, porque ele me levou no primeiro momento a entender que já que a MP 446 não precisava desse requerimento, retroagia, apesar de quando cai a vigência da 446, voltar a necessidade de requerimento, né? Porque voltou a vigorar o 55. Né? Mas a questão aqui que ficou para mim foi que essa isenção se aplicava, quer dizer, a partir da 446 não precisava de requerimento, mas essa isenção, a partir da data da certificação, se aplicava somente às concessões originárias, quais sejam aquelas deferidas pelos Ministérios da Saúde, da Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Entidades passaram a deter a competência para a certificação a partir da MP 446. Para obter tal concessão, as entidades deveriam apresentar requerimentos a ser apreciados por esse Ministério nos termos do artigo 22 da MP. E aí que também tem um outro aspecto, que antes da referida MP, essa competência era do Conselho do CNAS, né? Então era pedido essa concessão originária ao CNAS, e essa concessão originária, né, o artigo 36 da MP, ele fala o seguinte: pedido de concessão originária de SEBAS que não tenham sido objeto de julgamento pelo Conselho Nacional, até a data de publicação dessa medida provisória, serão remetidos ao Ministério responsável de acordo com a área de atuação da entidade, que o julgará nos termos da legislação em vigor da época do requerimento. Então, aqui eu entendi o seguinte: se a entidade não tinha o SEBAS, e pediu lá atrás ao CNAS, Conselho Nacional, a partir da data de publicação da MP, o Ministério, que passou a ser o responsável, julgava se a entidade tinha direito ou não, de acordo com a legislação em vigor da época do requerimento. No caso aqui, ele não tinha esse pedido de concessão originária. Ele já tinha o SEBAS vencido. Então, portanto, os pedidos feitos até então, o CNAS, passaram a ser julgados pelos respectivos ministérios para a concessão ou não da certificação originária. Assim como já dito, as entidades cuja concessão originária foi deferida, seja com origem no requerimento previsto no artigo 22 da MP, seja por pedido feito ao CNAS e julgado pelo Ministério, poderiam usufruir da isenção, aí o artigo 40 da MP. Concessão originária deferida na forma do artigo 36 será reconhecida como certificação da entidade para efeito da isenção de que trata essa medida provisória. Entretanto, no caso sob exame, o sujeito passivo não detinha esse pedido de concessão originária, mas apenas pedido de renovação do SEBAS, cuja validade havia expirado em 11 de maio de 2007. E aí, um extrato da publicação do Diário Oficial, quer dizer, ele tinha um pedido de aumento do prazo, né, da validade daquele SEBAS que ele tinha, e essa MP também trazia uma previsão. O 37 falava assim: os pedidos de renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social protocolizados, que ainda não tinham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta medida provisória, consideram-se deferidos. Então, se ele tinha o SEBAS, expirou, entrou no MP 446, tudo que tinha pedido de renovação, o Ministério nem analisou, considerou deferido. Quer dizer, é uma certificação diferente daquela originária, que tinha um julgamento pelo Ministério. Com base nesse dispositivo, o CNAS publicou a Resolução 07, que é essa resolução específica do contribuinte, 07/2009, 3 de fevereiro de 2009, renovando o SEBAS de autuado de 6 de 9 de 2007 a 5 de 9 de 2010. Então, ela passou a ter um SEBAS válido.
Não obstante, não se pode dar essa renovação do SEBA aos mesmos efeitos da concessão originária. O artigo da 37 da MP 446 fez foi simplesmente prorrogar a validade desses SEBAs, sem, entretanto, conceder isenção automática a seus portadores. Tanto é que o artigo 43 da MP tratou dos casos em que os pedidos de reconhecimento de isenção, INSS, Receita Federal, continuavam pendentes. Quer dizer, aquele requerimento lá atrás, ele estava pendente de apreciação, continuava seguindo o rito. Só que no caso aqui ele não fez o requerimento, foi essa a motivação da autuação. Assim, se porventura a autuada tivesse protocolado pedido de isenção na vigência do artigo 55, a Receita Federal não poderia indeferir com base na falta dos SEBAs, vez que o artigo 37 da MP 446 automaticamente prorrogou sua validade. Contudo, nem isso foi feito. À época da vigência da MP 446, a recorrente nem gozava da isenção, nem poderia, pois sequer tinha feito pedido ao INSS, e tampouco a concessão originária deferida pelo Ministério competente, consequentemente, exigíveis as contribuições do período relativas às competências 1 de 2008 a 2 de 2009. Com a rejeição da MP, foi restabelecida a vigência do 55, novamente passou a ser necessário o requerimento da isenção. E aí, como não... Quer dizer, aí voltou o 55. E agora os fatos geradores agora? Observe-se que, como não houve publicação de decreto legislativo regulando os efeitos produzidos pelo MP 446, pelos 60 dias lá da Constituição, todavia, conservam-se as relações por ela regidas. Todavia, no caso sequer é possível alegar que foi conservada a isenção concedida durante a vigência da MP 446, pois, como já expôs, não houve concessão originária, assim também exigíveis as contribuições das competências 3 de 2009 a 8 de 2009. E no resto é a Selic e a multa. Ele fala a constitucionalidade da Selic, é que a exclusão da multa de mora, não faz argumento, e eu trago, conforme já observado pela decisão de piso, tem fundamento legal, não há fundamento para exclusão. Então, com isso do recurso, nego provimento. Cleberson. Bom, então, aqui, doutor, ela tinha um SEBAS até 2007. 2007, né? Isso. O lançamento Foi feito o faturador, a data? Não, o faturador ele abrange uma parte desse. Janeiro de 2006 a junho de 2009. Mas não tinha o requerimento no INSS. Aí, em relação a esse SEBA, ele perdeu a validade, mas não foi feito pedido de renovação. Foi. Foi porque aí ele renova automaticamente por quando MP. Então ele vai acabar tendo SEBAS para todo o período? Não, acho que fica... Porque estava válido de maio de 2004, maio de 2004 a maio de 2007. Aí, só que eu não tenho pedido de renovação, não tem nos autos. O que tem é esse deferimento, que fala... que aí tem o Diário Oficial publicando uma resolução prorrogando a validade, assim, fala assim, logo aí no início da folha... Mas daí você prorrogou, deve ter sido sem solução de continuidade. Não foi. Não? Foi porque caiu em maio de 2007 e voltou em setembro de 2007. Ele deve ter pedido depois antes de... Isso. Tá aqui.
Então ele não tinha mais os SEBAS por uma questão de prazo, né? E não chegou a ter os SEBAs. Não, então, aí que é assim. Imagina que ele não tivesse SEBAS nenhum. Né? Aí pediu, antes da MP, pediu o SEBAS. Foi essa leitura que eu fiz. Pediu o SEBAS. Não tinha SEBAS, pediu o SEBAS antes da MP. Aí a MP falou o seguinte: não, esse pedido que você fez, do primeiro, chama de concessão originária. Esse pedido que você fez vai para o Ministério. Mudou a competência. Tinha para o Conselho Nacional, agora o Ministério. Vai para o Ministério vai julgar conforme a legislação em vigor da data do pedido. Né? No caso dele, não. Ele tinha um SEBAS, protocolo um pedido de renovação, e a MP falou, para esses pedidos, automaticamente deferido. E aí veio uma resolução, não desse Conselho Nacional, do CNAS, e veio renovando a validade, tudo automaticamente. Foi essa leitura que eu fiz. Eu acho uma jurisprudência que eu não sei se ela se encaixaria, mas no CARF? Da MP, isso. 446/2008. Não era viável a apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade antes do deferimento do SES. O artigo 48 da MP revogou o exposto no artigo 55, dispensando a formalização de pedido administrativo perante o órgão fazendário para fim de reconhecimento da imunidade, isenção. Os atos praticados durante a vigência da MP permaneceram válidos diante da ausência de edição pelo Congresso de decreto que disciplina as relações jurídicas. No caso, o SES foi deferido apenas em 23/1/2009 e 3/2/2009, quando já estava em vigor a MP 446/2008, ou seja, já não era necessária a apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade, considerando que o ato de concessão do SES retroagiu seus efeitos à data do protocolo do requerimento, 17/5/2005, não pode ser mantida a atuação no período compreendido entre janeiro de 2008 e agosto de 2009. Isso, foi esse acordo que eu também achei, mas aí que para mim não ficou claro se seria um pedido de concessão originária. Que acordo é esse, doutor Matheus? 2301-008-299. Que não ficou claro para mim se ele é originário, porque aí realmente, imagina que ele fez o pedido do SEBAS antes da MP. Não foi julgado, não tem o SEBAS. Né? Imagina que não tivesse vindo MP. Ele pede o SEBAS. Aí pede a Receita Federal. Mas ele não poderia pedir a Receita Federal se não tivesse MP. Né? Ele poderia pedir a Receita Federal porque ele não tinha o SEBAS. Ele primeiro precisaria do SEBAS. Mas ele não tinha. Aí ele pediu o SEBAS, continuou sem o SEBAS, veio MP. A MP mandou aí para o Ministério, o pedido dele do SEBAS foi para o Ministério, foi julgado. Nessa data que foi julgado, ele não teria realmente como pedir a Receita, porque ele não precisava pedir. Então, retroagiria. Aqui é diferente. Aqui ele tinha o SEBAS, ele só protocola um pedido de renovação e é deferido automático. Né? Então, para essa situação, eu entendi que não se prorrogava a isenção. Porque nesse acordo... Mas se prorrogava automático, então ele tinha o SEBAS. Não, ele não tinha certificação originária, porque a MP prorroga a isenção pelo 40. 40 combinado com 36. Né? Porque senão, aí fica... Porque se for assim, tudo retroagindo, eu poderia aplicar a mesma interpretação lá da 12.101. Eu pego a 12.101 que não precisa de requerimento, vem trazendo ela até para qualquer fato gerador, independente. E aqui eu ressalto também que o lançamento foi em 2009. Quer dizer, já tinha caído, inclusive, MP. Não, mas tem uma parte aqui que é do período da MP. Não, mas a fiscalização fez essa ponderação também. Porque já tinha caído MP. Ah, tá. Então, esse lançamento aqui é o período pós-MP. Pós-MP. Ah, entendi. Mas aí não tem por isso que esse primeiro acordo que eu achei foi exatamente esse aí que eu comecei a me confundir. Tentar entender por que a fiscalização
tinha feito esse lançamento, já que, não, mas a MP retroage tudo, e tinha esse acordo, e aí não tem nada, se é originário, se é o que não é originário, porque senão eu poderia pegar logo se fosse retroagindo as isenções, por que eu não pegaria logo da 12.101, que foi em vigor em 29/11/2009, por que a DRJ não pegaria já da 12.101 e já vem retroagindo tudo, matando toda a necessidade do requerimento? Entendi. Mas então até 11/5/2007 ele tinha o SEBAS. Não, mas aí não tinha requerimento. Que era necessário na época do fato gerador. Mas ele não precisa do requerimento se ele já tem o SEBAS? Não, nessa época precisava. Antes da MP precisava. Não precisa no período de vigência da MP. Mas se ele já tem um SEBAS, por que ele vai pedir um outro requerimento assim, que já tem? Não. Assim, primeiro, por isso que esse acordo aí, eu me confundi. Porque esse acordo, foi o que eu entendi, né? A leitura que eu fiz. Nesse acordo, por que foi concedido, por que retroagiu para ele, nesse acordo que o senhor buscou? Porque ele sequer poderia fazer o pedido para a Receita. Porque não tinha época, estava em transição, etc. Não, ele não tinha, porque ele não tinha o SEBAS. Não, porque ele não tinha o SEBAS. Ele não é como se ele tivesse o SEBAS e não fez o requerimento do 55 de 8.212. Ele não poderia fazer o requerimento porque ele não tinha o SEBAS. Então, o primeiro passo dele foi ter o SEBAS. Aí não tinha o SEBAS, o tempo passou, veio a MP. Aí, com a MP, ele conseguiu o SEBAS por causa do julgamento. Aí já não fazia sentido ele pedir a isenção retroativa. Aí a isenção, aí realmente retroagiu, porque nesse caso o relator entendeu que retroagia. O caso aqui é um pouco diferente. Nos fatos geradores antes da MP, ele tinha o SEBAS e não tinha requerimento. Mas ele poderia ter feito esse requerimento, só que ele não fez. Sim. Aí pediu... Mas aqui o que me chama a atenção é porque ele tem um SEBAS que vale até 11/5/2007. Tem o SEBAS, mas aí não tem o pedido para Receita. Não, pera lá. O último dia de vigência desse SEBAS já pegou o período da MP? Não. O período o período 11, o último dia 11/5/2007, que é pós-MP. Não. MP de 2008? Cadê? 2008. Não, ele deve ter acontecido, ele tinha o SEBAS até mais de 2007. Aí não tinha requerimento para a Receita. Precisava para isenção. Aí ele venceu o SEBAS. O que ele fez? Protocolou um pedido de renovação do SEBAS. Ele não pediu, não é uma concessão originária, ele pediu uma renovação. Sim, mas esse SEBAS ele continuou vigente até 11/5/2007, né? Continuou. E o período de apuração que é 1/1/2006 a 30/6/2009. Eu não estou entendendo por que ele teria que fazer um pedido se ele já tem o SEBAS. Não é porque ele teria que fazer o pedido, é porque a MP concedeu a isenção só a quem tinha um pedido de certificação originária do SEBAS, e não a quem tinha um pedido de renovação do SEBAS. Por que ela fez isso? Porque o pedido de certificação originária ia para o Ministério para julgar se a entidade tinha direito ou não. O de renovação não, foi renovado todo automaticamente, pela própria MP. Entendi. Aí, então ele ficou numa situação desvantajosa. Eu entenderia que para ele se beneficiar da MP, ele deveria ter pedido uma nova certificação originária do SEBAS, que aí iria para o julgamento, no âmbito do Ministério. Agora, se isso é muito diferente em termos procedimental lá dentro do Ministério, aí já não sei, mas foi que... Porque senão, por que a MP não teria... Ela teria diferenciado o pedido no 36, ela fala o pedido de concessão originária vai ser remetido ao Ministério responsável.
Aí vem o 40 da MP. A concessão originária será reconhecida como certificação da entidade para efeito de isenção. A concessão originária é deferida da forma do 36. Será reconhecida para efeito de isenção. E no 37, ele fala do pedido de renovação. Por que ele não falou logo no 40 que o 36 e o 37 era reconhecido para efeito de isenção? Foi aí que eu parei. O assunto é um pouco complicado, né? Agora, quando caiu a MP, voltou a ter necessidade de pedido. Voltou a ter necessidade, mas aí, como não... Aí eu já... Daí aquele que, nesse período, passou a ter direito à isenção e voltou a ter exigência de período, ele perde aquela isenção, porque pelo esse acordo aqui que citou o Dr. Matheus, ele permanece com a isenção. Porque aí, como não veio o decreto que regulava os efeitos do MP, então ficou direito adquirido, preservou a relação jurídica para quem teve isenção no MP. Aí viria para frente. Viria para frente. Isso. E por que aqui, quando o SEBAS retroage, não pega SEBAS naquele período sem necessidade de porque pedir? Não é o SEBAS, é o SEBAS originário que vai para frente. É o SEBAS originário que vai para frente, não o... Não, se ele tivesse... Imagina que ele não tivesse o SEBAS, tivesse feito a concessão originária... Mas esse que vai para frente tem um dispositivo específico? Não, se ele tivesse a isenção... Qual é a sua interpretação? Qual? Que vai para frente? A interpretação, assim, é a minha interpretação também, mas com lastreado alguns acordos que falam que vai para frente porque não teve esse decreto legislativo regulando os efeitos do MP. Na data de vigência, aí foi rejeitado pelo Congresso e aí não se falou nada. É porque o artigo 55 em si, ele exige o SEBAS, né? Ele não exige aqui que seja o SEBAS originário, né? Inclusive ele fala o SEBAS, né, renovado a cada 3 anos. Mas ele exige o requerimento também. Aí não ficaria para mim compatível ele estar com isenção no MP só com SEBAS, e aí caiu o MP, vai precisar fazer um novo requerimento pela 55. Doutor Rodrigo, quando foi editada a MP, ele já tinha o SEBAS renovado, não é isso? A renovação? Não tinha. Não tinha. Mas não retroagiu a esse período? Então, essa pergunta do Dr. Cleber, é isso? Que se retroagiu ou não? Não, eu queria só entender, porque eu vou explicar que aqui no voto... ele não tinha o SEBAS válido. O que aconteceu? Final da página 6. É 3 de fevereiro. Final da página 6 do meu voto. Então, final da 6 para 7, não é? Não, é o final da 6, esse 37. Para mim tinha o pedido de renovação, aí o MP falou, aqui não foi objeto de julgamento, considera-se deferido. Tá, então ele entrou na medida provisória com o certificado, não é isso? Renovado. Pelo 37. Pelo 37. Isso. O certificado é renovado. Então aí nesse momento ele diz, eu quero gozar da isenção. Não, mas a MP falou assim... O que ele faria? Pede a certificação originária do SEBAS. Por que certificação originária se ele tem certificado? Essa parte para mim que eu não... Porque a isenção, porque a certificação, ela está concedendo a isenção também. Quer dizer, todo o rito da certificação originária está sendo... todo o rito que concede a isenção
a isenção está sendo concedida com base no pedido de concessão originária, que vai lá para o Ministério. Mas isso quando há necessidade de uma certificação originária. E quando não há necessidade de uma certificação originária, eu devo exigir o mesmo procedimento do contribuinte? Sendo que ele já Imagina o seguinte, O interessado, ele já tinha SEBAS vigente ao tempo do início da MP, tá? A MP entrou em vigor e ele já tinha SEBAS. Ele já tinha o SEBAS, mas ele não tinha isenção. Ele não tinha isenção, mas a MP não dispensa o pedido? Não, dispensa para a concessão originária. Para isenção. porque o seu raciocínio, doutor Rodrigo, só está exigindo que ele tem que ter a certificação originária. Isso, não, mas... Por que necessariamente tem que ter a certificação originária para ter isenção? Porque o 40 só remete ao 40 da MP, que está na página 6 do meu voto, ele só remete ao 36 e não remete ao 37. Não, mas aí não tá dizendo que uma concessão que não é originária... Exatamente. Não acarreta efeito de isenção. Não é esse artigo que dá isenção. Ah, mas então por que teria o 43? Por que a MP continua falando que o requerimento para reconhecimento da isenção, pendente de apreciação até a data da publicação, seria um rito estabelecido? Porque precisa esse período não coberto pela MP. O período anterior precisava ter o deferimento. Mas aí, qual foi o seu fundamento, então, da isenção dele no período coberto pela MP? Porque certificação originária ele não tem. E ele não tem isenção reconhecida. Pois é, e ele também não pode fazer o pedido. Pode fazer o pedido de certificação originária. Não, ele não pode fazer o pedido para o INSS, para a Receita Federal. Ele não pode, porque não está previsto. Pode, mas já da certificação originária para o Ministério, que mudou a competência do Ministério. Mas exatamente esse é o ponto. Aonde que eu faço essa leitura que somente certificação originária me dá direito à isenção? Tá. Ou seja, que eu tenho certificação, foi renovada. Para que foi renovada, então? Para outros efeitos, menos o tributário? Não, se ele tivesse isenção, para mim, concederia. Mas ele não tinha. Se ele tivesse isenção... Renovou o SEBAS, continua. E se ele não tem isenção, precisaria ter a certificação originária. Foi essa a leitura que eu fiz. É porque o artigo que dá isenção não é o artigo 40 da MP. Ela apenas trata aqui do procedimento, né, de como que segue esse rito para que consiga a isenção, né. Eu não localizei aqui, doutor Rodrigo, mas eu me lembro que a AGU, se eu não me engano, fez um parecer sobre essa MP. O senhor não chegou a localizar, pesquisar? Cheguei, acho que sim. Eu não sei se abordou, porque foi um parecer que abordou vários aspectos exatamente dessa situação, né? Mas é que ele tratava muito o parecer, porque o rito para cancelar a isenção mudou muito com a MP. Antes precisava do cancelamento da isenção pela fiscalização, então tem muita coisa que mistura aí. Eu não me lembro se esse parecer, ele vai muito dos efeitos da MP para cancelamento da isenção. Certo. A fiscalização constata que a entidade distribui lucro, por exemplo, se precisa do mesmo processo, de um outro auto, do mesmo auto, se precisa julgar antes, julgar depois. Eu me lembro do parecer nesse sentido. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Lembrando, na verdade, que a gente está falando de isenção aqui, mas, na verdade, é uma unidade, então, me preocupa, né, chegar a esvaziar uma imunidade por essa questão de ele ter um SEBAS, mas aí teria que ser um SEBAS originário, né?
Então, assim, mas aí fica mais esquisito ainda, porque voltou a cair o MP, ele teria só o fato gerador da MP? Não tem? Não, ele tem o SEBAS até 11 de 5 de 2007, ainda pediu a renovação, né, que foi renovado de 6 de 9 de 2007 a 5 de 9 de 2010, ou seja, ele tem o SEBAS, ele tem isso, mas caiu o MP, aí agora ele não tem de novo o requerimento. Não, mas o período aqui, objeto de autuação, ele tem o SEBAS. Não, mas parte do período precisava do requerimento. Parte anterior e parte posterior. Mas não faz sentido ele ter o requerimento se ele já tem o SEBAS. Só faz sentido para aquelas entidades, né, que não tinham ainda o reconhecimento de serem entidades beneficentes. Se ela já tem, não precisaria de fazer um pedido. Da MP. Mas o fato gerador da Lei 8.212 precisava. Porque o 55 da 8.212 precisa. E esse é parte anterior e parte posterior do lançamento. Porque o que esse artigo, o que a MP fez foi de tratar dos procedimentos, né, para a concessão do SEBAS, para a renovação, etc., que alterou a sistemática. Mas como ele já tinha o SEBAS... Não, mas também para a concessão da isenção. Não, mas a isenção ela é concedida pelo artigo 55, né, ela faz a referência... Não tinha, né? Não precisava do requerimento. Na verdade, a primeira concessão é feita pela imunidade. O que o 55 vai fazer é apenas regular um requisito que é o SEBAS. A imunidade é trazida pela Constituição. O que o 55 faz é apenas regular o SEBAS. Isso, mas no 55 ele pede o requerimento também do INSS. 55 pede. Aí depois vem MP, não precisa disso aí, só precisa do certificado. Aí a isenção? Não, a isenção é dessa forma. Aí vem tratando como é que fica a isenção. Aí depois que a MP voltou a precisar do requerimento, porque volta a 55. O artigo da MP ele não pode tratar da isenção, o que ele pode tratar é do reconhecimento do SEBAS e da certificação do SEBAS. O que vai tratar da imunidade é o artigo da Constituição. O que o artigo da legislação faz é trazer os requisitos procedimentais apenas para a concessão do SEBAS, que no caso aqui ele já tem. Não, mas aí, assim, então, requisito procedimental. Se o requerimento, esse aqui, aí, assim, só mudar o entendimento lá de trás, de que esse aqui não é procedimental. É imunidade de pronto. Não, ele é procedimental, que exige o SEBAS. 55 exige o SEBAS. Então, o 55 exige o 55 exige o requerimento do INSS. Aqui, ó, fica isento das contribuições, tal, entidade beneficente, assistência social, que atenda os seguintes requisitos. Sim. Que seja reconhecida como utilidade pública, que seja portadora do certificado, ou seja... Mas é o parágrafo 1º, o lançamento com base no parágrafo 1º. Não, isso é isenção, aqui trata apenas do requerimento, não está falando que... É óbvio que para conseguir, né, certificação tem que ser feito o pedido, mas isso não quer dizer que quando ele tem o SEBAS, ele tem que requerer de novo para que ele tenha a imunidade. Não, lá atrás, quando só tinha o 55, ele tinha o SEBAS e poderia não ter isenção, se ele não tivesse feito o requerimento. Porque o parágrafo primeiro aqui, ele é exceção, né? A regra geral aqui é os incisos, né? Se ela é portadora, não precisa do requerimento. Mas aí, então... Mas está regulado pelo artigo 30 da MP, não é a isenção? Pois é, mas eu não posso pegar esse artigo isolado e desconsiderar que o artigo 55, né, exige os requisitos cumulativamente, que são esses, que seja portadora, etc, etc. O que o parágrafo traz é uma exceção. Não, mas antes já tinha como é que ele requer, como é que ele tem direito à isenção? Ele cumpre os requisitos dos 55, os incisos, requer o INSS. Isso. Mas no caso, como ele já tinha... Aí no segundo, aí caiu 55. E agora, como é que ele tem direito à isenção? Ele faz um pedido de concessão originária, e os pedidos de renovação, que não tenha sido objeto de julgamento, considera-se deferido.
Porque aqui eu estou exigindo que ele faça um requerimento. Não, mas talvez o doutor Rodrigo esteja pensando assim, ó. Quando o artigo 30 fala, o direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data de sua certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as disposições da seção 1. Essa autoridade competente para o doutor Rodrigo tem que ser necessariamente a autoridade competente que fala a MP. Não pode ser a autoridade do certificado antigo. É isso? Isso. Essa autoridade que mudou, pela MP mudou a autoridade. A MP mudou a autoridade. O que eu estou vendo aqui é o seguinte, que a MP ela vai mudar questões procedimentais na concessão dos SEBAS para aquelas entidades que não tinham à época ou que passariam a desejar ter, né, e aí faria o requerimento. Mas uma vez que ele já tem os SEBAS, né, não faz sentido requerer, né, novamente que tem os SEBAS, mas cuja avaliação agora seria de um procedimento distinto. Mas peraí, os SEBAS dele já tinha vencido quando foi publicado. Não, ele renovou os SEBAs. Ele renovou quando? Ele não renovou, ele pediu a renovação, MP automática, veio a MP e falou automática. Aquela renovação automática por causa da MP. Mas ele tinha os SEBAS. Durante o período da MP, então, ele tinha SEBAS. Durante o período do auto de infração aqui, ele tinha os SEBAS. Não, teve um período aí que ele não tinha. Ele tinha sido ele pediu renovação, mas não foi renovado. Foi renovado automaticamente por força da MP no período de vigência da MP. Ah lá, ele tem um certificado aqui que vale de 12/5/2004 a 11/5/2007. 7. E depois 6/9/2007 a 5/9/2010. Mas é porque há um procedimento aqui, né, para essa renovação. Que demorou talvez esse espaço de 4 meses. Ele perdeu o prazo para renovar. Deu um espaço de 4 meses sem SEBAS. Não é essa a discussão. Não. Se ele tinha o SEBAS válido na vigência da MP, ele tem direito à isenção. Então, que eu raciocínio. Que eu fiz. Porque quem tinha perdido, acabado o SEBAS e pediu renovação, como o CNAS não estava julgando, aí eles deram renovação automática. Se era um procedimento que não tinha uma análise muito verticalizada, etc., não é essa a questão, porque o fato ele tem o SEBAS. Ele tem. Essa questão de concessão ordinária foi lá atrás, então. Ele já teve o SEBAS em algum momento e foi só renovando. Isso, não faz sentido ele exigir um requerimento só porque o procedimento formal para concessão do SEBAS que ele já tinha mudou. Eu concordo com o Matheus. Durante a vigência da MP, se ele tinha SEBAS válido, ele tinha isenção. Porque se for só esse objeto aqui do lançamento, ele tem o SEBAS, né? Tinha só uma dúvida com vocês, nessa discussão, doutor Rodrigo também. Qual é a interpretação que a gente pode fazer dos artigos 41 e 42? De quê? Da MP? Da MP. Exatamente, aqui, ó, se ela já tinha, né, e expirou no prazo, desde que ela mantivesse os requisitos exigidos pela lei, ela prorrogaria automaticamente por 12 meses. Esse é o 41. Agora a entidade que não tem... É para o 41 é para o futuro. O 41 é aquelas entidades que estão nessa questão temporal aqui, mudou uma lei para outra. Agora o 42 é para quem quer pedir o SEBAS, ainda não tem. Mas diz obter ou manter. Ou manter. Obter ou manter. Qual é a minha dúvida? Vê se vocês podem me ajudar. No 41, quando eu fiz a leitura, me deu a ideia que
certificação, mesmo não seja originária, ela produziria efeitos. Sim. Aí quando eu leio o 42, eu vejo se manter, aí eu fiquei na dúvida. Mas, doutor Clemerson, Mas ela já tinha perdido a dela. Não é o caso do 41 aqui, porque Como é que é o SEBA expirar no prazo de 12 meses de contada publicação. O SEBAS dele já tinha expirado antes. O 41 Mas o SEBA que expira é um SEBAS concedido antes. sim. Que pode ser originário ou não, né? Sim. Não é isso? Pode ser originário ou não, assim eu entendi. E ele produziria efeitos. Isso. Não precisaria ser um originário. Sim, mas o 41... Era o 41. Agora é o 42. 42 é quando passou o prazo. Ou a entidade não tem o SEBAS e ela quer obter, ou então, quando expirou o SEBAS, ela quer manter a isenção. Ela tem que formular um requerimento. Ela tem que renovar os SEBAS. É isso. A entidade, para ela obter, ela tem que fazer o pedido. Se ela quiser manter também, ou seja, naqueles casos em que está expirando, ela tem que fazer o requerimento. Então, o 42 não seria esse caso que eu já tenho... Não, porque não faz sentido. Né? Então, o que nós estamos discutindo seria o 41. O 42 não, ele o 41, eu digo assim, como exemplo e o certificado, mesmo não sendo originário, produziria efeitos. E aí, depois de passado o prazo do 41, né, ou então a entidade que não tem do SEBAS vai obter ou vai manter, né, a entidade que já tem, mas expirou, que aí é o 42. Porque eu exigi o requerimento do SEBAS de uma entidade que já tem o SEBAS, não me parece que foi essa a sistemática aqui da lei. Falei isso porque esse 41, nem o 41 nem o 42, acho que o doutor Rodrigo fez a análise, né? Que ele procurou fazer uma análise conjunta, né, doutor Rodrigo? Esse aí, o 41 não se aplica, né? Isso, mas o que o senhor acha desse 41, aqui que a gente está discutindo, que o 41, ele permite, ele mostra que certificação, mesmo não sendo originário, ela produz efeitos. Não, aonde? No 42? 41. O que vocês estão chamando de certificação original? É a primeira vez que ele vai lá requerer o SEBAS. Não, desde que a entidade manter os requisitos. Mas ele está falando do SEBAS, ele não está falando da isenção. Se ela está renovando, evidentemente ela tem a isenção ela é preenchida os requisitos do artigo 55, e aí tem lá a discussão de alguns incisos que foram inconstitucionais ou não. Preenchidos aqueles requisitos, na verdade, a imunidade, a entidade já é imune, né? E um dos requisitos lá é o SEBAS. A entidade aqui, ela tem ou não o SEBAS? Tem o SEBAS. Mas do 55 precisava do parágrafo primeiro. Ou então não. Mas eu não posso interpretar o parágrafo primeiro como a regra. O parágrafo primeiro é exceção. Não, mas lá da época do 55 precisa do requerimento. Tem toda uma série de requisitos. Os incisos do 55 para obter isenção. Os incisos do 55 mais o requerimento para o primeiro. Sim. Agora, com o MP, eu tenho uma série de requisitos. Os requisitos lá da entidade, ou aqueles requisitos genéricos, mais a certificação original. Porque a MP ela não pode trazer esses requisitos. O que pode, o artigo 55, que a MP faz, na verdade, não é trazer esses requisitos, ela traz os requisitos para o SEBAS e não para a isenção. Não, ela revogou todo o 55. Mas é fazendo referência ao 55. O parágrafo primeiro do artigo 55, ele traz uma exceção. Não, mas a MP revogou o 55. Porque a concessão do SEBAS, nos termos da legislação pertinente, não, fala da isenção também. Todos os requerimentos que estavam no 55, eles vieram para o MP. Todos os requisitos. Isso. Agora... Todos, inclusive, quais são os aspectos procedimentais. Isso. Agora, o ponto aqui que me parece é o seguinte, os requisitos do artigo 55, direito passivo que tem, né? Ele tem o SEBAS? Tem. E aí eu vou exigir que ele faça um novo requerimento para ter
os SEBAS que ele já tem para fins de isenção? Só porque a lei mudou e ela trata um novo procedimento, né, e ela usa o termo requerimento, mas parece que esse requerimento é quando é uma nova entidade ou quando expira o prazo e ela quer continuar como uma entidade beneficente. Não nas hipóteses em que ele já tem o SEBAS, que já foi renovado. Doutor Matheus, só para entender, essa isenção que o senhor fala, então, mas ela abrangeria mesmo o período anterior da MP? Não. Como assim? Não entendi. Não, porque a renovação é desde 2007, né? Sim. O senhor entende que abrangeria? Período anterior? Não, aí tem que ver o que o artigo 55 à época exigia, né? Ela exigia requerimento. Não, exigia que seja portadora do certificado e do registro de entidade de fins filantrópicos. Isso era um... Para ser portadora, ela tem que fazer o requerimento. O que é requisito para isenção não é o requerimento. Não é o requerimento no CNAS, não. Ela não tinha o requerimento de isenção. Então não adianta, se a gente for conceder que ela tinha, só durante a vigência da MP. Porque fora da vigência da MP, ela não tinha requerido a isenção na Receita. É porque os requisitos do artigo 55 tem que ver se eles foram cumpridos. Sendo cumpridos, aí teria a imunidade, né? Porque a MP acho que não regulou, não tem a finalidade de regular os efeitos tributários para o passado, né? Não, sim. Aí, esse parágrafo primeiro aqui, para o período anterior, ele entra na discussão que o Supremo não esclareceu muito bem, porque é o seguinte, né, o que ele disse os aspectos meramente procedimentais podem ser pela via ordinária, né, os aspectos que são além disso, requisitos materiais pela lei complementar. Mas agora, esse requerimento, ele é o quê? Ele chega a ser um aspecto procedimental ou seria uma mera formalidade? Aí, isso não chegou claro. Ou bastaria que ele tivesse os artigos, o requisito, preenchido os requisitos do artigo 55. Entendeu? Não chegou lá na decisão, ao meu ver, explorar se o requerimento seria algo essencial. Né? Se ele teria que ter expedido, ou se bastaria que comprovasse, né, judicialmente, ou o que fosse, né, que preenche os requisitos do artigo 55 que foram declarados constitucionais e vigentes à época. Porque o requerimento é um pedido, né? Mas o que dá imunidade é a Constituição. O 55 que ele vem regular. E o parágrafo primeiro, ele trata simplesmente de um pedido. Essa era o meu questionamento desde aquele voto passado, né? Que o processo, tenho muita dúvida em relação a isso. Bastante. É uma matéria que, como nota-se, né? Bem complexa. Eu acho que agora não, né? Nós estamos discutindo isso aí há um tempão já. Tem outros processos nessa situação, doutor Rodrigo? É só esse? Esses três. Tem um pior ainda. Não, é os três aí. Envolvendo SEBAS nesse contexto. É os três. Para julgar agora? Não. Os três são iguaizinhos. Essa reunião. Eu vou sair por vista de mesa. Esse daí a gente dá uma olhada. Pula ele, vamos passar para frente. Eu vou olhar também, já estou até pesquisando ali nos meus arquivos. 152. 149, então, início só. Presidente, aquele decreto que saiu é decreto já da lei, em relação à lei, né? Qual decreto? Já era, o decreto já lei. era a lei 1201. Tá. Naquele decreto não fala nada, né, sobre MP, né? Não, né? Não, né? Não, certeza, eu acho que não. Qual que é o decreto? Eu não me recordo do número, eu sei que tem um decreto, né? Tem, mas eu tenho que buscar aqui as minhas anotações. Exatamente com essa questão do direito intertemporal, né?
mudança de legislação, como ficaria? Eu lembro que eu estudei isso porque teve um processo do Carlos Alexandre na época, mas e depois ele foi embora, então nem sei para quem que foi esse processo, não sei como é que ficou isso. Mas eu vou ter que buscar. Deixa eu pensar nisso depois. Vamos para frente, senão a gente não faz mais nada. 152 agora? É meu. Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Posso prosseguir, doutora Miriam? Por favor. É o recurso voluntário interposto em face de decisão que julgou improcedente impugnação contra a auto de infração a envolver as competências 1/2007 a 12/2007, cientificado em 16/10/2009. Nesse caso, o procedimento fiscal ele se deu em razão de uma ação civil pública em que figurava na lide como autor o Ministério Público Federal e como réu a União, na qual a Justiça Federal da 13ª Vara determinou à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que proceda ao lançamento de todos os créditos e de contribuições devidas ao Seguridade Social em face de entidades que tinham pedidos de concessão de renovação de certificados SEBAS, que é o caso também, acho que é a mesma ação desse processo do Dr. Rodrigo. Tá. Daí eu transcrevo aí mais alguns trechos do relatório. Na impugnação veio uma alegação de tempestividade, vai se tratar de isenção, inexistência de justa causa para a lavratura do auto de infração, provas, pede diligência ou perícia. Transcrevo o acórdão, as ementas, um trecho do voto. Nas razões recursais se discorre sobre isenção. O pedido é reforma. Talvez seja interessante aqui destacar que o acórdão ele reconheceu que houve renúncia ao contencioso administrativo, tá? Em razão da ação judicial proposta pelo Ministério Público. Mas houve inicialmente uma primeira resolução da 2402, que o julgamento foi convertido em diligência para se carregar aos autos informações atualizadas sobre o andamento da ação judicial, especificamente sobre o pedido de desistência, tendo o órgão preparador anexado a movimentação da ação civil pública e informado ter sido homologado em 30/5/2012, pedido de desistência e o processo judicial julgado extinto. Integrando o relator da resolução, o presidente colegiado, ele foi redistribuído e emitida uma resolução da 2401, determinando a intimação da recorrente sobre o resultado da diligência, tendo esta apresentado a manifestação de folhas tais, discorrendo daí sobre a extinção da ação judicial. Eu resumo aqui as alegações. Sobre a justificativa de processo envolver imunidade e isenção de contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, o feito foi sobrestado até a decisão definitiva do STF sobre a matéria. É o despacho lá das folhas 304. Tendo retornado a sua tramitação com o sorteio de novo relator, conforme despacho de folhas 305 e 306. É o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação, em 14/6/2010, o recurso interposto em 13/7/2010 é tempestivo. Desde a impugnação, a recorrente sustentou que cumpriu todos os requisitos do artigo 55. O voto condutor do acórdão de impugnação considerou que a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União ensejaria a renúncia da impugnante ao contencioso administrativo. Ele invocou o artigo 126, parágrafo 3º da Lei 8.213, aplicado por analogia. No que toca à alegação de observância do artigo 55, inciso 2, vigente à época dos fatos geradores, uma vez que caberia à Justiça decidir sobre a validade ou invalidade do certificado emitido pelo CNAS para o período do lançamento. Nas razões recursais, a autuada circunscreve seu inconformismo
na reiteração de que cumpriu todos os requisitos do artigo 55, por ter obtido a renovação do certificado emitido pelo CNES, conforme decisão publicada no Diário Oficial de 16 de janeiro de 2009, devendo, em razão disso, ser reformado o acordo de impugnação para a anulação do lançamento, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição e 112 do CTN. Portanto, limita-se a discutir a matéria expressamente não conhecida pelo acórdão de impugnação, mas sem se insurgir contra a fundamentação da decisão de não conhecer das alegações de impugnação reiteradas no recurso. Como não há qualquer argumento a atacar o fundamento alinhavado pelo voto condutor do acórdão de impugnação no que toca ao não conhecimento da defesa, não houve impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, sendo o recurso, por conseguinte, manifestamente inadmissível por falta de regularidade formal. CPC de 73, artigo 557 caput, CPC de 2015, artigo 15 e artigo 932, inciso 3, e princípio da dialeticidade. Por fim, destaco que, uma vez que o presente voto venha a ser acolhido pela maioria dos conselheiros transitivos em julgado, a matéria tida pela decisão recorrida como sendo objeto da ação judicial, bem como a influência ou não no lançamento da desistência da ação pública, restará como não apreciada na esfera do contencioso administrativo e, por conseguinte, passível de ser apreciada a critério da Receita Federal em sede de eventual revisão de ofício. Parecer normativo COSIT 8, de 2014, itens 9 a 12. Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Ferguson. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. 153. 153. Cadê? Só mudar aqui a tela do computador para ficar mais fácil. Abrindo. Também é da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim. É a mesma situação. As alegações, as circunstâncias são no mesmo sentido. Também teve as resoluções, ficou suspenso, redistribuído. Eu levanto aqui a questão da admissibilidade, minha argumentação vai no mesmo sentido e a conclusão é por não conhecer do recurso voluntário. Ferguson. Acompanho. Por unanimidade, não conhecer. 154, Matheus. 54. Cosseno Construtora, final 2007-05. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da empresa Cosseno, através da notificação fiscal de lançamento do débito, frente ao período 2 de 2000 até 12 de 2006, cujo montante consolidado em 18 de 2007 é de 250 mil, certificado contribuinte em 24 de 9 de 2007. Relatório fiscal da notificação informa em síntese que o presente lançamento refere-se a contribuições incidentes sobre a remuneração indireta em forma de alimentação fornecida aos empregados. Os valores pagos a título de alimentação foram incluídos na base de cálculo em virtude de a empresa não estar inscrita no PAT. Os valores que serviram de base de cálculo foram extraídos dos livros contábeis.
cientificada em 24 de setembro de 2007, a notificada em 24 de outubro de 2007, tempestivamente contestou o lançamento por meio do instrumento, alegando que segue. Segundo a Lei 6.321, a adesão ao PAT é de caráter voluntário, logo a empresa não poderia sofrer qualquer tipo de sanção. A empresa concede benefício à alimentação aos seus trabalhadores, guiando-se pela convenção coletiva, que é garantido pela Constituição. A empresa está quite com os tributos federais. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com manutenção do crédito tributário exigido, transcreva a ementa abaixo. Em resumo, a DRJ entendeu que a inscrição no PAT seria condição necessária, embora não suficiente, para que as empresas se beneficiem dos incentivos fiscais estabelecidos. O contribuinte, não havendo que se falar em mera formalidade, o contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, procurando demonstrar a improcedência do lançamento, depôs recurso voluntário, repisando os argumentos já apresentados. Passa ao voto, o juízo de admissibilidade de recurso é tempestivo, toma conhecimento. E tem aqui é votação in natura, né? Isso. Tá. Pode simplificar. Aqui é o seguinte, eu examinei a decadência, embora não tenha sido arguida, porque eu vislumbrei aqui na hipótese dos autos. Verifico aqui que houve GPS para as competências autuadas, potencialmente sujeitos à decadência. Estão nas folhas 45. Além disso, o lançamento é bem pontual, né, que é o PAT. Nesse sentido, entendo que deve se aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 24 de nove de 2007, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de contribuições relativos ao período 1/2 de 2000 a 31/12 de 2006. São decaídas competências anteriores a setembro de 2002. E aí eu passo ao exame da matéria, né, de mérito, né, que a motivação é o fato da empresa não estar inscrita no PAT. Aqui eu trago esclarecimentos acerca da legislação, entendimento reconhecido pelo STJ, inclusive parecer da PGFN. Por se tratar de alimentação in natura e assim não possuir natureza salarial, não é possível de incidência pela contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT. Então, a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in natura não compõe a base de cálculo. Então, não está sujeita a incidência, caindo por terra a acusação fiscal. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para reconhecer a decadência das competências lançadas até agosto de 2002 e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de declarar a improcedência da acusação fiscal. Ok. Cleberson. Eu fiquei na dúvida da decadência. Não é até agosto? Isso, até agosto. Ah, tá. É que eu falo lá em cima anteriores a setembro, mas aí é até agosto. Foi só leitura. Doutor? Oi? Por favor. O quê? 154. Hã? 154. 154. Eu acompanho o voto do relator. Aide. Acompanho. Só precisa de um pouco de tempo aqui. Na verdade, eu vou colocar só dar provimento ao recurso voluntário. Porque assim, se a matéria virar na Câmara Superior, por exemplo, né, eu teria já a decadência, mas, né, a chance é muito pequena, né? Por isso que eu acabo abordando a decadência. Pois é, mas o meu resultado é dar provimento ao recurso voluntário, né? Seja pela decadência, seja no mérito. Acompanho. Dar provimento ao recurso. Não, mas a decadência seria parcial, né? Sim, mas mesmo você deu provimento parcial na decadência e total no mérito, então é dar provimento ao recurso voluntário. Na ata. Acho que não faz diferença. Ok, quem quer? Rodrigo? Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O 155. Esse é diferente. 155.
o mesmo contribuinte, Cosseno Construtora Centro-Norte, final 2007, 76. Dados de auto de infração lavrado em desfavor da empresa, consolidado em razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso 4, parágrafo 6º da Lei 8.212, combinado com 225 do Regulamento da Previdência. O contribuinte apresentou o GFIP com informações inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores. No período de agosto de 99 até dezembro de 2006. Esclarece que as informações inexatas referem-se aos dados contidos nos seguintes campos: código de recolhimento, identificador do tomador, valor de retenção e valor da compensação. Elabora planilha demonstrando mensalmente os dados incorretos, constantes nas GFIPs entregues. Em decorrência, foi aplicada a multa de 8 mil. O valor da multa foi atualizado pela portaria. O contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que as divergências no auto não ocorreram de forma intencional. A obrigação principal, o recolhimento, foi efetuado corretamente, requer o cancelamento e o arquivamento. O processo foi baixado em diligência para que o auditor verificasse a correção das GFIPs, o que ensejaria a relevação da multa. A autoridade informou que apenas parte das GFIPs foram corrigidas. Foi elaborada nova planilha, foi dada a ciência ao contribuinte, que se manifestou. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento por meio do acordo, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a relevação parcial da multa, reduzindo para 8.007,84 centavos. Transcreva a emenda. O contribuinte inconformado apresentou recurso alegando que as divergências ocorreram por uma falha no sistema da empresa, fato este já corrigido. As divergências não ocorreram de forma intencional, sendo que todas foram regularizadas. No tocante às demais GFIPs, apenas foram enviados após o prazo, em razão da lentidão do aplicativo. Houve recolhimento da obrigação principal, não houve intenção de cometer infração. A internet no Brasil é ainda congestionada e o prazo de 30 dias não foi suficiente para a regularização. Em seguida, os autos foram remetidos ao Conselho. Não houve apresentação de contra-razões, juiz de admissibilidade, o recurso é tempestivo, toma conhecimento. Aí, na parte da decadência, eu aplico aqui um 7.3, para se tratar de uma obrigação acessória, informações inexatas, os dados não relacionados aos fatos geradores, do período de agosto de 99 até dezembro de 2006. No caso, eu aplico a súmula CARF 148, né? Então, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 24/9/2007, conforme recibo aposto no próprio auto, e o trabalho fiscal se reporta a multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 1/8/99 a 31/12/2006, restam decaídas competências lançadas até novembro de 2001. Não se falar na decadência da competência de dezembro, eis que, se tratando de descumprimento de obrigação acessória, deve ser reconhecida a decadência, levando em consideração o artigo 173, inciso 1º do CTN, no artigo 150, parágrafo 4º, e quanto à competência 12, né, o fato gerador da contribuição exigida é mensal, perfazendo no último dia de cada mês. O primeiro dia, o exercício seguinte, corresponde a 1/1/2003. Então, entendo pela procedência parcial do pleito para reconhecer a decadência das competências lançadas até novembro de 2001. E aí, no mérito, ele repisa os argumentos já levantados. Aqui eu faço esclarecimento acerca da exigência da obrigatoriedade da entrega da GFIP. Independe da intenção do agente, a responsabilidade pelas infrações à legislação tributária, independe da capacidade da financeira ou da existência de danos causados à fazenda pública. Não prospera, portanto, a alegação do recorrente no sentido de que as divergências não ocorreram de forma intencional. Quanto à obrigação de apresentar a declaração a tempo e modo, o recorrente não demonstrou o cumprimento de sua obrigação acessória, que não se confunde com a obrigação principal. Apesar de o contribuinte alegar que a incorreção já teria sido regularizada, não restou demonstrado nos autos a comprovação de sua alegação. Aqui eu esclareço, inclusive, que o feito foi convertido em diligência e a DRJ já acatou parcialmente o pedido do recorrente.
sobre as alegações acerca da internet no Brasil, ou lentidão no aplicativo, além de estarem desacompanhadas de prova da efetiva ocorrência, não é suficiente para eximir o interessado do cumprimento da obrigação tributária, eis que sua exigência decorre de lei. De contribuinte possui um prazo razoável para o cumprimento. Sobre a alegação no sentido de que houve o recolhimento da obrigação principal, argumento que não se aplica ao caso dos autos, eis que a GFIP está relacionada não relacionado aos fatos geradores de contribuição previdenciária. E o eventual pagamento da obrigação principal inexistente de prejuízo não afasta a aplicação da multa, né, que são obrigações que não se confundem, e apenas faça um reparo para aplicar a portaria, nos termos da súmula CARF 119. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para dar parcial provimento, a fim de reconhecer a decadência das competências lançadas até novembro de 2001, e determinar o recálculo da multa nos termos da portaria conjunta, se mais benéfico para o sujeito passivo. Clévis. Eu acompanho. Raide. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, então, reconhecer a decadência até novembro de 2001 e determinar o recálculo nos termos da portaria. Eu preciso dar uma pausa aqui agora. Humberto, vamos parar a reunião, a gravação?